Olá, boa noite. Criança é estuprada em Sorocaba e o suspeito é morto depois de ser linchado. Vamos aos outros destaques desta edição. Estudante de Sorocaba é retirada da sala de aula durante a prova do Enem, depois de trocar mensagens no celular com a própria mãe. Este fim de semana prolongado foi considerado tranquilo para as concessionárias que administram as estradas da região. Votorantim realiza segundo encontro beneficente para os apaixonados por jogos eletrônicos. Segunda-feira, 5 de novembro, o Noticidade está no ar. No fim de semana em Sorocaba, um PM foi atropelado na Avenida São Paulo, na Vila Aro, ao abordar um motorista de um carro roubado que já estava sendo perseguido pela polícia. 2 homens foram encaminhados ao CDP de Aparecidinha por tentativa de homicídio, receptação, além de tráfico de drogas, que estavam com maconha. O menor, que também estava dentro do carro, foi liberado à mãe. O policial ferido fraturou o tornozelo, passou por cirurgia e passa bem. O fim de semana foi de teste para alunos de todo o país. Mais de 1.600 municípios aplicaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, criado há 14 anos para avaliar o desempenho dos estudantes. Em Sorocaba, aproximadamente 18 mil estudantes participaram do Enem em 2 locais de prova. E pouco antes ainda tinha gente se preparando. A Aline acredita na última revisada. Ajuda em alguma coisa assim. E fome na hora da prova? Nem pensar. O jeito foi prevenir o estômago. Dessa maneira, a concentração toda ficou só no Enem. 4 horas fazendo prova? Aí pensa só na prova e vai bem. Vai bem, com certeza. E essa preparação toda tem mesmo um bom motivo. Isso porque o exame, além de testar o conhecimento dos alunos, pode servir também de critério de desempate em vestibulares para universidades e também para o ProUni. O ProUni é o Programa Federal de Bolsas de Estudo em Faculdades Particulares. A nota do Enem vai ser usada integralmente no vestibular da UFSCar. Para não pensar muito na importância da prova, teve gente que preferiu relaxar minutos antes do exame. Vem muita tensão em cima da gente, então para relaxar um pouco a gente brinca um pouco. É uma forma de se divertir enquanto a gente espera, né? Para passar o tédio. Ah, é claro, a caneta preta não pode faltar. E outra obrigatoriedade imposta pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que organiza o Enem, é chegar até a 1h da tarde. Os atrasadinhos tiveram que correr, incentivados pelos próprios fiscais. Vai, moço! Vai. A 1h em ponto, os portões se fecharam. E aí, a decepção. Por 1 minuto, cara. Cheguei agora com o carro voando, vim correndo. O ônibus está dando muita volta. Muita volta. Ana Paula até chegou no horário, mas também não conseguiu fazer a prova. Trouxe o documento errado. Peguei o RG errado, estava na minha carteira RG do meu primo. E aí agora? Agora é esperar o ano que vem. Ainda falando no Enem, não faltaram histórias em todo o Brasil de alunos tentando se dar bem com o auxílio da tecnologia por meio dos celulares. E por aqui não foi diferente. O repórter Renato Diniz conta mais detalhes para nós. A estudante se comunicava com a mãe por mensagens de celular. Ela pediu respostas de perguntas da prova e ainda informou o tema da redação. De acordo com um fiscal, a mãe já estava no prédio onde a estudante fazia a prova e só se comunicou com a organização depois que um funcionário percebeu que a menina estava com o celular. De acordo com o mesmo funcionário, a estudante tinha 2 celulares. Um deles ela colocou num saco plástico igual a este aqui, que é fornecido pela organização antes da prova. O outro ficou com ela. A garota foi eliminada do Exame Nacional do Ensino Médio. Renato Diniz, de Sorocaba, para o Noticidade. E para aqueles que fizeram a prova, podem checar os gabaritos a partir da próxima quarta-feira, dia 7, na página do INEP, que é o www.inep.gov.br. Após o feriado de finados, equipes das zoonoses de Sorocaba vistoriam cemitérios da cidade. O trabalho tem o objetivo de prevenção à dengue. Apesar do aviso, o número de pessoas que deixou o vaso de maneira correta, assim, sem plásticos e sem o pratinho, foi pequeno. A maioria das flores estava com plástico. Alguns até abusaram e colocaram um vidro como base. Resultado?
O agente das zoonoses afirma que boa parte das pessoas já se acostumou a retirar o pratinho dos vasos, mas lembra que para um objeto se tornar criadouro do mosquito da dengue, não precisa de muito não. Se tiver uma chance de estar colocando o ovo em um lugar com água, ele vai colocar. A intenção nossa é eliminar os criadouros. O trabalho dos agentes será esse, tirar embalagem por embalagem, nos 4 cemitérios municipais. Só hoje, no cemitério da Saudade, foram 10 sacos desses, de 100 litros. Todos os saquinhos, ele é um possível criadouro. Tá? Ele pode acumular água, ficar junto com a planta. Tá? Isso aí, no caso, através de um foco desse, pode alastrar para o bairro inteiro. Este ano, o número de casos de dengue em Sorocaba foi menor do que os anos anteriores, 17. Em 2010, foram 279 e no ano passado, 1.115. Então, se cada um fizer sua parte, o número vai continuar baixo. E 2 foragidos foram detidos hoje em Jundiaí. Um deles, de 24 anos, foi detido na Vila Hortolândia e ele era foragido do presídio da cidade, onde já cumpria pena por tráfico de drogas. O outro foragido é da cadeia de Mongaguá e estava em uma loja de carros na Avenida São Paulo, no bairro Vila Progresso, em Jundiaí. Este, que já era condenado a 8 anos por roubo, cometeu o mesmo delito ontem ao roubar uma casa. Os 2 foram apresentados na DIG, encaminhados ao Centro de Triagem de Jundiaí e vão voltar para as cadeias onde cumprem pena. Um homem foi morto depois de ser linchado, suspeito de estuprar uma criança no Parque Vitória Régia, em Sorocaba. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ontem, por volta das 5 horas da tarde, moradores foram informados de que um homem teria estuprado uma criança de 6 anos. Revoltados, eles foram até a casa deste homem, o espancaram e jogaram o corpo numa lagoa, aqui no Parque Jardim Vitória Régia. Renato Diniz, de Sorocaba, para o Noticidade. 2 homens foram presos por caçarem e transportarem no porta-malas de um carro 22 pássaros silvestres. O veículo foi abordado na rodovia Raposo Tavares, em Alumínio. As aves estavam em caixas pequenas, quase sem movimentos. Os homens confessaram que venderiam as aves em São Paulo. Os caçadores foram encaminhados a uma cadeia da região. Os pássaros foram levados ao zoológico de Sorocaba. Uma adolescente de 13 anos morreu em um acidente na rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora. Segundo a polícia, o motorista do carro perdeu o controle da direção e capotou o veículo. A vítima não usava cinto de segurança e foi arremessada e morreu no local. O motorista e outros 3 passageiros tiveram ferimentos leves e foram atendidos no pronto-socorro de Salto de Pirapora. E apesar deste acidente, o movimento na volta do feriado de finados foi considerado tranquilo, segundo as concessionárias que administram as estradas da região. Nolan Robertos tem os detalhes. No sistema Castelo Raposo, o movimento foi 10% maior do que o esperado. Apesar disso, foram poucos acidentes. No total foram 18, 10 pessoas ficaram feridas e não houve nenhuma morte. No trecho que liga Araçoiaba da Serra e Itapetininga, foram pouco mais de 40 mil veículos que passaram durante os 3 dias. O sistema Anhanguera Bandeirantes foi o único da região a registrar óbito. Uma pessoa morreu e outras 39 ficaram feridas nos 78 acidentes registrados. E o movimento foi 15% menor do que o esperado. E atenção, caneta e papel na mão. Segunda-feira é dia de conferir as oportunidades de emprego na região. O Pátio de Várzea Paulista oferece vagas para motorista de ônibus, auxiliar de compras, caseiro, montador de móveis e médico veterinário. Os interessados devem ir até a rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José. Em Porto Feliz, há 12 vagas em aberto. São para garçom e garçonete, pintor predial, mecânico de caminhão e técnico em contabilidade. O pátio fica no Paço Municipal, Rua Ademar de Barros, 340, no centro. Para encontrar mais vagas de emprego, os interessados devem acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Depois dos constantes problemas de falta d'água em bairros de Sorocaba, o SAI convocou hoje uma coletiva de imprensa para explicar o que ocorreu no abastecimento da cidade. Por causa desta válvula, mais de 40 mil pessoas da zona norte da cidade sofreram com a falta d'água, principalmente no bairro Vitória Régia. O Noticidade mostrou na última quarta-feira como estava a situação de quem mora no bairro. Louça suja até mesmo em restaurantes. Nas casas, as roupas ficaram sem lavar.
O diretor do SAI disse que depois de procurar o problema por mais de uma semana, um funcionário da autarquia constatou que o defeito estava numa válvula da estação de tratamento do bairro Cerrado. Ela estava fechada e funcionando com 3/4 da capacidade. Nós descobrimos isso, imediatamente pusemos o registro na posição correta. Algumas horas depois os bairros já estavam com o abastecimento resolvido. Uma sindicância será aberta para averiguar o motivo pelo qual a válvula estava parcialmente fechada. É uma válvula que é operada manualmente, portanto, pode ter sido uma falha humana intencional ou não. A boa notícia é que foi constatado também que Sorocaba não sofre riscos de ficar sem água novamente. Os reservatórios estão cheios, mas apesar disso, o diretor lembra que economizar água é fundamental. Mas eu volto a pedir às pessoas que usem água de forma racional, não desperdicem água. No dia 31 de outubro, o Noticidade mostrou quanto a falta d'água prejudicou moradores de Sorocaba. Uma de nossas entrevistadas foi Andréia Maria Ferreira de Souza, que mora no bairro Bom Sucesso. Ela nos confirmou hoje, por telefone, que o abastecimento no bairro voltou ao normal. As temperaturas devem cair nesta terça-feira e o sol aparece entre as nuvens. Confira como fica o tempo em algumas cidades da região. Em Sorocaba, a temperatura varia entre 26 e 13 graus. Mesma previsão para Salto de Pirapora. Alumínio registra mínima de 11 graus. Jundiaí tem máxima de 30 e mínima de 17 graus. E máxima de 25 graus em Itapetininga. E atenção aos motoristas. Amanhã e quarta-feira haverá detonação de rocha na rodovia Raposo Tavares, entre Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. O trabalho da concessionária é necessário para dar continuidade às obras de duplicação na rodovia. As detonações estão marcadas para as 2 da tarde. Os veículos seguirão em esquema de comboio. Votorantim realizou no fim de semana o segundo encontro beneficente entre os apaixonados por jogos eletrônicos. No auditório, um show diferente. Mas quem é que não se lembra da música? Galera curte, né, cara? Tipo, é um evento próprio disso, então a gente sai tocando a música, já conhecem, né? Aí fica legal pra caramba. E é uma versão um pouco mais pesada do que a música realmente é. Isso acaba deixando um pouco mais legal. E o pessoal fica mesmo agitado. O som de videogame traz boas lembranças. Me lembra jogos e animes que eu amo, entendeu? Assisto desde pequeno, essas coisas. Isso aí é muito bom, cara. Desde pequeno eu jogo muito videogame, né? Então é uma lembrança mesmo, meio uma nostalgia e tal. O evento trouxe também alguns torneios. Esse aí é o Magic, um jogo de cartas e dados. Os personagens, adivinha, são de videogame. Se você arrancar 20 de vida ou fazer o deck dele acabar, tem várias estratégias para você ganhar. É um xadrez que você tem as suas próprias cartas. É o segundo encontro do Nerva Anime, fã-clube de games criados em Votorantim em 2006. O pessoal que frequenta esse tipo de evento, eles gostam de desenvolver todas as atividades que a gente apresenta, né? São entre elas RPG, card game, videogame, batalha campal, anime Q, bandas, música, diversas atividades aí para o público que comparecer. Para ter acesso às atrações, bastava contribuir com uma caixinha de leite. Foram arrecadados mais de 300 litros que serão repassados à APAI de Votorantim. Claro que os fãs puderam fazer também o que mais gostam, jogar videogame. Ah, legal, né? Tira a molecada da rua, traz pra cá pra distrair um pouco. E durante o evento, em algumas salas, a gente tem a impressão de estar numa balada ou numa aula de dança. Mas na verdade o assunto aqui é também o videogame. O telão mostra os passos e quem está jogando tem que fazer os mesmos movimentos. Aqui nem todo mundo está jogando, mas o bacana é participar e dançar. Faz com que você se distrai, até quem não gosta de jogar normalmente joga porque é dançar. Você diverte muito, você dança, soa, participa com o pessoal, todo mundo dançando junto. E como tudo aqui é tirado do mundo cibernético, eles aproveitaram a onda da dança para fazer uma performance de um hit da internet.
O Noticidade divulga agora o nome dos vereadores eleitos em Laranjal Paulista. Os eleitos são Ivete, do PPS, Nadinho, do PR, Regina da Capela, do DEM, Dr. José Francisco, do PSDB, Nilson Ventres, do DEM, Celso Barbosa, do PT, Fábio da Farmácia, do PDT, Carlinhos Rossi, do PSB, Djalma Bordignon, do PSDB, Vicentinho, do PV e Valdecir Berto, do PPS. E Laranjal Paulista elegeu como prefeito Heitor Camarim, do PT, que está ao meu lado e vai falar para nós. Boa noite, prefeito, eleito com 60,26% dos votos. Parabéns pela eleição. A que o senhor acha que se deve essa aprovação dos eleitores? Boa noite a todos. Boa noite. É importante, acho que houve um reconhecimento da população, um trabalho muito forte feito nos últimos 4 anos. A cidade teve a oportunidade de assinar vários convênios aí junto à esfera estadual e federal, o que acabou trazendo aí investimentos muito fortes no nosso município e com certeza houve o reconhecimento da população nesse sentido. O senhor acredita que o que foi mais forte na sua propaganda ou no seu programa eleitoral que realmente de fato atraiu os eleitores? Eu acho que a dedicação, principalmente o trabalho e a transparência, que foi marca do governo, né? Acho que nós tivemos a nossa administração aprovada pelo Tribunal de Contas em 2009 e 2010. Houve uma grande transformação no município de Laranjal Paulista. A cidade hoje é uma cidade mais bonita, uma cidade mais limpa, uma cidade com investimento. E isso fez a diferença. E o grande trabalho, o empenho de todos os nossos secretários, buscando uma união aí em prol da população. O senhor falou muito em investimento. Essa questão do investimento também visa a capacitação humana, ou seja, a capacitação de mão de obra. É um dos objetivos de Laranjal Paulista hoje? O grande desafio Laranjal Paulista é a habitação, né, e a qualificação da sua mão de obra, né? Nós temos aí empresas querendo contratar, pessoas querendo trabalhar, mas no meio está a qualificação. O município já está investindo em qualificação profissional, na área de costura, na área de também com o Centro Paula Souza, que trouxe qualificação de cursos de administração. Ou seja, são todos cursos de graça, na verdade, são oferecidos em parceria com o governo do estado, é isso? Gratuitamente. O Centro Paula Souza já formou a sua 6ª turma de administração, agora em janeiro começa curso de logística, também totalmente gratuito, e além de cursos iniciados pelo Senai, né, na área de costura também, que Laranjal tem um polo de brinquedo muito forte, e formamos pessoas qualificadas também para servir as empresas. Mas a demanda é muito grande, o município quer diversificar o seu parque industrial, quer trazer outros segmentos da indústria também para o município e, com certeza, aí há um investimento muito forte também no estudante laranjalense, que além de que estuda em toda a nossa região, também com aporte financeiro do município, para ter uma mão de obra qualificada. O senhor acredita que ter a máquina governamental na mão, entre aspas, facilita para um próximo governo, até na questão desses novos investimentos, dessa nova infraestrutura que precisa ser implantada na cidade? Eu acredito muito no segmento, né? A continuidade é muito importante, né? Você acaba ganhando um ano, né? Quando nós entramos em 2009, precisamos fazer toda a análise do ano de 2009 para conseguir um investimento para 2010. O prefeito reeleito tem essa vantagem, né? Estamos trabalhando forte, amanhã mesmo desloco a Brasília, atrás de investimento para o município e já trabalhando com o orçamento de 2013 para finalizar agora o orçamento de 2012, mas já ganha quase um ano na frente, né? O que é muito importante para os municípios menores. Heitor, a gente agradece a sua participação, uma boa noite e que você tenha mais 4 anos aí de um bom mandato. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui mostrando parte do nosso trabalho para todos. O Noticidade termina aqui. O nosso Boa Noite de hoje é especial para os moradores e a cidade de Itapetininga, que completa 242 anos. Parabéns a toda a cidade. Obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã.